Bem-vindos ao BVcast, o seu podcast do grupo Build Vita. Eu sou o Caio Tarifa e você não precisa ter uma empresa para empreender. Eu sou a Francine Mendonça, faço parte da diretoria de expansão. Estou expandindo na vida profissional e pessoal, gestante de 6 meses. Eu sou a Paola Lescura, sou analista de inovação do programa Impulso e estamos aqui hoje para falar de coisas que existem, mesmo que só na nossa imaginação. Oi pessoal, eu sou a Alessandra Carvalho, estou aqui para impulsionar quem tem uma ideia boa e quer criar novos negócios. Muito bem, estamos aqui no stand da Build Vita, no Silicon Valley Web Conference, o evento da Startse, aqui na área de Construtec. O assunto dessa semana é empreendedorismo. Eu já começo logo com uma pergunta para vocês. É possível empreender de carteira assinada? Muito bem. Com a gente com a Build Vita até porque a gente fala mais de intraempreender, né? Então, diferente do empreendedorzão de mercado, aqui você consegue empreender conosco com uma certa segurança, seja ela do ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista de infraestrutura. Então, quem aí nunca sonhou em empreender de forma mais segura, né? Que o que pega para quem vai empreender é o risco, né? Que é muito alto. Eu gosto de dizer que o empreendedorismo é o melhor dos dois mundos, né? Porque a gente tem a liberdade, a flexibilidade, a criatividade, o ambiente gostoso do empreendedorismo, mas também com toda a infraestrutura organizacional, infraestrutura no geral, né? De uma grande corporação. Isso é muito bacana. E falando agora do lado de quem cuida dos programas, né, de empreendedorismo, acho que esse é um grande desafio para a gente, porque a gente tem que criar um ambiente saudável o suficiente para a pessoa querer se arriscar, porém ela tem que sentir o friozinho na barriga de quem está empreendendo. Então a gente tem que fazer aí, criar uma situação de equilíbrio. Não pode estar tão confortável assim, porque senão a pessoa também não se mexe tanto para fazer o negócio decolar. E essa medida realmente é um desafio, porque a gente nunca sabe assim, o quanto a gente está protegendo demais, né, esses empreendedores, ou o quanto a gente também está forçando demais a barra para que eles aprendam com a dor. Porque acho que a grande sacada do intraempreender também é dar oportunidades a eles também a viverem, né, os riscos, né, de quem está empreendendo, né, fora de uma empresa. Então a gente nunca sabe qual é essa medida, a gente está sempre ali testando, né, testando, errando, acertando, para encontrar a melhor forma de atuar. Bom ponto, Fran. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui são experimentos, né? E a todo momento a gente fica pensando até onde a gente dá a informação, até onde a gente dá o conhecimento, qual é o momento que a gente precisa fazer as pessoas correrem atrás do conhecimento e também da segurança, né? Como eu disse, é o equilíbrio das duas coisas, tanto na aquisição de conhecimento, que a gente também não pode dar tudo de bandeja, como a parte financeira. E você vê que isso é contraditório. A Alessandra usou a palavra equilíbrio, né? Mas falar que empreender tem equilíbrio é uma grande mentira. Não tem. Mas é uma montanha-russa, talvez. Então a gente fala de buscar o equilíbrio, ao mesmo tempo a gente sabe que é uma vida bem desequilibrada, né? Então essa é a grande... A gente está aqui para falar verdades, né? Então você vê que é realmente um grande desafio, né? Buscar o equilíbrio dentro de um mundo que é bem desequilibrado, porque são muitas horas de dedicação, você abre mão de muita coisa na vida pessoal, né? Você investe seu tempo, né, em um sonho que você não sabe se vai dar certo. Então é uma verdadeira montanha-russa, né? Como a Paula estava colocando aqui. Mas mesmo num ambiente desse, o que leva as pessoas a quererem empreender? Propósito? O sonho delas, né? Muitas vezes a gente está numa companhia pelos pontos positivos, pelos benefícios, mas talvez trabalhar pelo propósito seja o que mais brilha os olhos. E quando a companhia dá essa possibilidade para a pessoa, eu acho que aí talvez ela possa despertar e desenvolver o que tem de melhor dentro dela. E acho que também tem muita gente que gosta de ser protagonista da sua própria carreira. E essa é uma baita oportunidade, né? O empreendedor, por mais que ele tenha todo o suporte da empresa, ele é que vai fazer acontecer. Depende muito mais dele do que do entorno dele, né? Então é a pessoa realmente se sentir responsável pelo que está criando. E é engraçado assim, porque a gente acha que as pessoas sabem o que querem, mas muitas vezes a gente provoca essas pessoas para ter mais clareza sobre esses sonhos e apostar nele. Então acho que essa também é a diferença um pouco do empreendedor e do empreendedor de mercado.
Geralmente o empreendedor de mercado, ele tem esse sonho mais claro e ele tenta realizar, custe o que custar. O intraempreendedor, muitos deles são despertados, entendeu? Assim, eu posso falar assim dos que eu tenho acompanhado e tem casos dentro do Impulso, do programa Impulso, de gente que foi totalmente despertada. Não necessariamente tinha esse sonho de vida e a gente foi lá e deu uma provocadinha e as pessoas despertaram e falaram, putz, é verdade, eu acho que isso casa com o meu propósito de vida. Então acho que essa é uma grande diferença também, do intra, né, para o de mercado. Às vezes a gente vai lá provocar esse sonho neles, não necessariamente é algo que está tão claro para eles. E esse provocar não é uma coisa pontual, né? Eu acho que as pessoas vão tendo a certeza ao longo do caminho, né, da trilha. Muitas pessoas entraram no programa Impulso sem saber muito o que queria e foi tendo a certeza ou do que quer e não quer ao longo do programa. Então é uma descoberta dia a dia. Uma jornada de autoconhecimento, talvez, né? É um trabalho muito lado a lado com cada pessoa. Cada um se desenvolve de uma forma, cada um, depois que passa por uma experiência, volta para a área carregando tudo que aprendeu, né? Um processo de transformação, assim mesmo, e de autodescoberta, eu diria. Eu acho interessante, eu participei tanto do hackathon do sócio regional, quanto do hackathon do Impulso, e o Ideathon, na verdade, né? Uhum. E eu acho engraçado que as pessoas chegam lá propondo, na verdade, o que elas querem fazer. E aí o papel dos mentores é tentar questionar assim, por que você quer fazer isso? Porque é o que a gente chama de Golden Circle, né? E tentar entender o propósito, tentar entender o porquê. Como é que vocês fazem esse link para entender qual pessoa tem um perfil de empreendedor ou intraempreendedor e por que ela deve seguir adiante no programa? Acho que isso está bem relacionado ao que a gente fala de soft skills, né? Assim, a gente tenta fazer uma leitura, né, de potencial com relação às competências comportamentais que nós identificamos dentro do mundo intraempreendedor. Aí como é que começou isso, né? Bom, você começa estudando o mercado, né? Quais são os comportamentos, né, esperados de um empreendedor fora. E aí a gente vem adaptando, né? Bom, eu posso dar um exemplo, né? A própria criatividade. Vou colocar criatividade e coragem, né? Você vê isso muito mais atenuado, né, no empreendedor de mercado, muito mais forte, né? Quando você parte, né, pro mundo corporativo, você percebe que pode sim existir a criatividade, né, e a coragem, mas ela é um pouco mais, eu vou usar a palavra limitada, mas não tô querendo dizer que as pessoas são limitadas, tá? Mas ela é um pouco menos atenuante, vai? Então, eu acho que essa leitura do que realmente, como que a gente diferencia, né, a pessoa ali, né, que está numa carreira mais corporativa ou intraempreendedora, é a partir dessas leituras das competências comportamentais. Então a gente faz toda uma avaliação, assim, que envolve, né, desde o processo do Ideathon, a gente já identifica isso, né, nessa etapa. Tem parte de entrevistas, tem assessments, né, que são as ferramentas de avaliações, né, de perfil. Então tem toda uma aposta, toda uma inteligência. Isso que é bacana, não é um achismo, assim, de leitura apenas de pessoas. Tem todo um portfólio, né, que seja de tecnologia ou de ferramentas disponíveis que nos ajudam a ter até a segurança com relação a essa identificação de perfil, entendeu? E vou mais além. Não via, eu e a Alessandra, a gente andou pesquisando, né, em algumas empresas de mercado, se eles fazem uso disso. Acho que esse é um diferencial bem grande da Build Vita. A gente usa bastante essas ferramentas, né, de avaliação comportamental. O mercado ele tem um olhar mais para o negócio, entendeu? Então acho que esse é um diferencial nosso. Ô Fran, você falou sobre criatividade, né? E eu aprendi muito no Libertando o Poder Criativo, do Sir Ken Robinson, que as pessoas, elas nascem muito criativas, né? As crianças são muito criativas. E aqui a gente está falando de pessoas já em fase adulta, super madura, onde, segundo ele, já é uma época onde você foi perdendo a sua criatividade ao longo do tempo, né? E ele dizia sobre o quanto você está tendo contato com assuntos dos mais diversos possíveis, né? Vai te transformando, vai fazendo você recuperar essa sua criatividade. Então dizem que, por exemplo, a pessoa que num certo dia está consumindo algum conteúdo sobre, sei lá, biologia, no outro dia está fazendo um curso de culinária, no outro dia ela está praticando um esporte, ela vai desenvolvendo a criatividade. E aí eu fiz uma analogia na minha cabeça aqui, pensando que aqui no grupo Build Vita, a gente tem muito acesso à informação, né? A comunicação é muito bacana, tudo que está acontecendo, então
Eu mesma, que tenho pouco mais de 2 meses de empresa, eu recebo informações o tempo todo do que está acontecendo, eu posso participar um dia de um workshop de TI, de BI, e no outro dia eu estou assistindo uma palestra sobre o que o pessoal da arquitetura está fazendo. Então a gente está recebendo toda hora esses conteúdos diversos, então eu sinto que é um ambiente muito propício para os próprios colaboradores se desenvolverem, né, libertarem essa criatividade que existe dentro deles. Então eu vejo que assim, esse perfil para empreender, ele é muito favorável aqui dentro. Então as pessoas podem estar um pouco mais despertadas do que outras e elas vão saindo em cada momento. Mas na minha opinião, a verdade é que todo mundo vai ter a sua hora, sabe? Todo mundo tem essa chance de participar desses programas. O nome disso é ambiente. Eu acho que nós estamos criando um ambiente, né, que estimule o empreendedorismo. Quando você fala, né, que um dia você participa de uma palestra de TI, no outro dia tem de cultura, né, e assim vai, é porque a gente está criando esse ambiente. E eu reforço a palavra construindo, porque é novo pra gente, entendeu? E realmente o objetivo é esse, é criar um ambiente onde as pessoas sintam-se livres, né, e possam exercer essa criatividade e outras competências comportamentais, né, que te permitam fazer o que casem com os seus propósitos. Exatamente. E assim vai. É um jogo infinito. A gente vai ficar aqui tomando cerveja, bebendo vinho, no meu caso, água, né, e filosofando eternamente, né. E sempre cai na cultura, né? Parece que a gente sempre volta para isso. É o coração de tudo. E eu acho que o grande diferencial é o quanto a pessoa está aberta a receber esses conteúdos que a gente está promovendo, né, que a gente incentiva, que a gente cria momentos para as pessoas se conectarem com isso tudo, a gente cria conexão com pessoas de mercado, a gente disponibiliza conteúdo, a gente está criando diversas formas de colocar as pessoas em contato com isso. Aí vai de cada um estar aberto a receber isso, né? Por isso que tem gente que se interessa mais e tem gente que se interessa menos. Não tem problema nenhum, a gente quer trazer aqueles que se interessam e a gente acredita que se a pessoa teve um interesse, a gente consegue estimular isso e fazer isso crescer, né? É isso que a gente busca trabalhar aí dentro dos programas e dentro das ações que cada programa tem, né? O Ideatom, por exemplo, que é o evento de abertura, o grande objetivo era esse, era identificar as pessoas que tinham interesse, que estavam dispostas a passar 40 horas sem dormir, que estavam dispostas a ouvir mentores falando. E aí já tem essa resiliência também, né? Ter a resiliência, muitas vezes no meio da madrugada o mentor vinha e destruía a ideia deles e eles tinham que se reconstruir aí, né? Então já é um indício de que pessoas que estão lá, elas estão mais abertas ao novo, ao diferente, né? E essa é uma das coisas que a gente faz aí dentro dos programas, mas tem várias ações que a gente vai promovendo aí ao longo da trilha. Além disso que vocês citaram, vocês acreditam que intraempreendedorismo e protagonismo andam juntos? É uma coisa da pessoa, né? Ela ser protagonista. Sem dúvida. Olha, eu tenho até utilizado uma outra palavra para substituir protagonismo, entrou meio que na moda. Vamos lá, tem palavras que é meio assim, né? O empreendedororismo entrou na moda, inovação, o novo normal, né? Protagonista, assim, realmente são palavras da moda, né? E óbvio, tá bom também, que bom que a gente está falando, está usando essas palavras, tentando principalmente praticar, né? Acho que mais importante do que falar, mais importante do que você ler livro, ouvir um podcast, olha lá a discórdia, cara, é você praticar, entendeu? Realmente, a gente tem acesso a muita informação, mas eu acho que um ponto de atenção, isso saiu num diagnóstico que eu fiz, né, junto com a minha equipe, dentro dos programas de participação de sócios, que nós somos uma empresa de muita informação e pouca prática. E se você quer empreender, Caião, como você bem colocou, o protagonismo é importante. Sabe como é que eu traduzo isso? Atitude. Para mim, protagonismo é atitude. E empreendedor tem que ter muita atitude. Entendeu? Não adianta ele viver no campo das ideias ou da informação ou do acesso, né, a podcast. A pessoa tem que ir lá e tem que praticar. E isso é atitude, de uma forma mais romântica, né? Protagonismo. Ótimo ponto, Fran, porque na verdade o que a gente busca ideias, acho que todo mundo tem. Se a gente numa roda de 4, 5 pessoas começar a discutir, a gente vai ter excelentes ideias. É muito mais fácil ter a ideia do que conseguir construir uma ideia e fazer ela parar em pé.
E aí eu acho que entra a atitude que a Fran citou. E é isso que a gente avalia também ao longo do programa, né? Quem é que consegue pegar aquela ideia, enriquecer, validar, tirar do papel e transformar num negócio. Não é uma coisa tão simples. Para isso tem técnica, para isso existe aí 1 milhão de bibliografia que ajudam, mas tem pessoas que não conseguem, nem com todo esse subsídio, não conseguem fazer essa transformação. Aí são pontos que a gente vai pegando e vai diferenciando as pessoas, né? Quem são as pessoas que têm um perfil de empreendedor mais desenvolvido e quem ainda não está na hora. Não significa que a pessoa nunca vai ser empreendedor. Significa que naquele momento ela ainda não está preparada. Por isso que é bacana observar que mesmo quem não chegou até o final dos programas, né, do ciclo dos 2 programas, mas vivenciou tudo aquilo e teve a coragem de entrar, de enfrentar os problemas, de se deparar com outros cenários e teve que se virar ali, é legal observar que essas pessoas já foram destaques nisso, né? Já foram vencedoras nesse ponto e que com certeza a hora que elas participarem de novo, a hora que elas tiverem outro desafio, elas já vão estar muito mais preparadas. Tem uma palavra que eu gosto muito bem de trazer, a gente sempre traz, né? Eu gosto de trazer a palavra bonita e a oposta, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de observar, né, quando a gente está avaliando, né, os empreendedores, é como eles lidam com a frustração. Então, a gente está falando aqui, né, de atitude, de protagonismo e tal. Aí a Paula bem colocou, né, que nesse processo, assim como a Alessandra, tem pessoas que ficam, né, que não avançam, mas a gente não desiste dessas pessoas. A gente observa muito como que elas lidam com a frustração. Porque a frustração, ela faz parte, né, de quem vai empreender ou empreender, né? Na verdade, é o dia a dia. Entendeu? Então... A frustração faz parte da vida, né? É verdade, da vida. E muita gente fica puto com a gente, né? Porque é um papel difícil também você, em algum momento, ter que falar assim, putz, quem avança, quem não avança, mas não desista do seu sonho, se realmente você quiser, né? A gente não tá te dando um não definitivo e tal, mas mesmo assim, é incrível, assim, acho que a mágica é a gente observar como essas pessoas lidam com essa frustração. E a gente dá um tempo pra elas e fica observando de longe. Aí cai a hora que a gente resgata ou não a pessoa, entendeu? Porque a depender de como ela lida com a frustração, ela tá respondendo pra gente se realmente ela tem um perfil de empreender ou não. E o que é responder a frustração pra você? É você... Posso falar no bom português? Por favor. Cara, se a coisa deu errada, senta, chora, levanta, ergue a cabeça e vai embora. E isso é trabalhar bem com a frustração, entendeu? Não desiste. Se realmente é um sonho, se é genuíno, se realmente é aquilo que você quer para sua vida, não desiste. A gente tem caso de pessoas que entrou num primeiro programa, não passou, chegou no primeiro passo, já ficou, entrou de novo e foi aprovado. Assim, em um intervalo de menos de 1 ano. A pessoa realmente queria isso, ela conseguiu se transformar, ela conseguiu se abrir, ela conseguiu se desenvolver e tá aí. Então, assim, e isso só comprova a nossa tese de que realmente quem quer vai conseguir. Quem jogou a toalha na primeira é porque não tinha certeza, não queria mesmo. Quantos dos grandes empreendedores não receberam vários nãos antes de um sim, né? Quantos de negócios grandes e que hoje são um sucesso já não são a 5ª, 6ª, 7ª tentativa por trás de alguém que tem um sonho, né? E assim, vamos lá. Os programas são estimuladores. Não, assim, se realmente é algo que você quer, você pode receber não do impulso, não do programa de sócio, né, que trabalha com a expansão regional. Se você quiser mesmo, não vai ser o programa que vai te impedir. Entendeu? Eu quero muito, muito, muito as pessoas que vão dizer, impulso, beleza, você não me quer, programa de sócio, não fui aprovado, mas vai acontecer. É essa pessoa que a gente quer, entendeu? Né, que condiciona o seu sonho a 2 programas. Ou mesmo a empresa. Teve uma pessoa que eu conversei, né, por coincidência, ela participou do impulso e não avançou. E aí nessa conversa, assim, eu falei para ela, mas sua ideia é tão boa, que no seu lugar, se a Biodivita não quer, eu venderia para outra empresa. Entendeu ou não? E a pessoa falou, putz, até pensei nisso, mas pensou, cadê a atitude? Cadê o protagonismo? Cadê o lidar com frustração, entendeu? E morreu ali. E a gente teve um caso no impulso de uma pessoa que não chegou até o final. E agora a gente acabou de ficar sabendo que a pessoa foi lá e abriu uma empresa. Ou seja, esse daí ele realmente tá afim, tá tentando. E uma pena que a gente perdeu, então. Mas agora também ele voltou e
trouxe as lições aprendidas dele, trouxe como foi importante para ele ter recebido esse não, para ele ter tido a coragem, ter empreendido. E assim, a relação ainda assim é muito boa, né? É muito boa essa troca. A gente vê como as oportunidades têm sido boas tanto para quem fica, tanto para quem vai, né? E o legal é que essas pessoas podem voltar, né? A gente tá brincando aqui, né? Pena que a gente perdeu, mas essa pessoa pode voltar. Então é esse perfil que a gente quer, entendeu, Caio? Não é longe da gente querer condicionar a carreira das pessoas, ou o sonho de empreender, em 2 programas ou em 2 empresas. Sim. Entendeu? Porque quem quer, vai, faz, entendeu? Para você que está ouvindo e participou do Sócio Regional, do Impulso, saiba que o não é o fim da linha, tá bom? Às vezes você... é um não agora, não é um não para sempre. Ou não, deixa eu ver como você lida com o não. Porque esse às vai ser o primeiro tá sendo de testado, muitos, né? Isso. Na verdade, você tá na seleção, você só não sabe. Talvez não. Muito bom. Mas o Thomas Edison fala, né, que não é que ele errou, ele descobriu 10 mil maneiras de não fazer aquilo. E uma vez que a pessoa passa, avança no processo, começa um processo de formação, mais ambientação. E hoje a empresa fala muito nas relações com o PDI, de 70, 20, 10. Como é que a formação acontece dentro dos programas? Bom, vamos lá. A gente tem várias iniciativas, né, que vão desenvolvendo as pessoas. A gente acredita muito na conexão, então a gente traz pessoas de fora, a gente faz muito benchmark, acaba colocando essas pessoas em contato com os concorrentes, porque é muito importante você entender como o mundo funciona, né? Acho que isso é uma forma de desenvolver. A gente no começo, a gente acompanha muito de perto a criação desses negócios, então a gente faz mentoria com eles para ir dando um direcionamento. E eu gosto de brincar que a primeira grande transformação para essas pessoas é elas perceberem que elas deixaram de ter chefe. Agora não tem mais chefe. Elas precisam tomar as decisões. E o grande chefe agora é o cliente. É o cliente que eles têm que se preocupar, que eles têm que entender e que eles têm que conquistar. Eu acho que esse é o primeiro passo da transformação. 70, 20 e 10. Vamos lá. 70 é prática, né? 20 e 10 é teoria. Quando a gente fala em 2 programas, acho que é meio que automático você pensar que deve ter muita teoria e pouca prática, né? E realmente, né, a gente não está colocando as pessoas imediatamente para abrir uma empresa ou abrir uma regional, que é a prática, tá? Uhum. A gente faz muita preparação, né? Muita preparação, até que ela chegue nesse ponto. Então, é natural a gente acabar utilizando mais da teoria, que é os 20 e 10, e menos da prática. Porém, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Como pessoas que estão à frente de projetos como esse. Eu, todos os dias, penso em como melhorar o 70, como trazer mais prática, né, para os participantes, né? E menos teoria, menos 20 e 10 e mais 70, entendeu? Uhum. E eu vejo assim, por exemplo, ambos os programas, eles partem, né, de avaliação comportamental, depois a gente entra, né, num ciclo de trilhas, né, de desenvolvimento de conhecimento, seja do negócio ou de uma regional, né, e aí a gente entra numa validação final. Acho que nesse sentido os programas caminham de forma parecida. Entendo que o Impulso até é mais estruturado, o programa de sócio menos estruturado, mas aí é que tá a sacada. Eu acho que o menos estruturado, ele causa um certo caos e um certo estímulo das pessoas buscarem a prática e aprender com os 70, que é onde eu acho que está o ganho de quem está buscando uma carreira de intraempreendedor. É a prática, entendeu? Então, assim, eu vou dar um exemplo assim, prático, né? Já que a gente está falando de prática, deixa eu dar um exemplo prático, né? Por exemplo, pra gente seria muito fácil colocar a pessoa que vai passar por uma carreira de sócio, né? Você vai começar em novos negócios, amanhã você vai experimentar a área comercial, fazer um mini job rotationzinho, né? Que os programas de trainees fazem, né? Então a gente poderia fazer isso, mas a gente não quer fazer isso. Por quê? A gente vai dizer, existem essas possibilidades, mas você que vai dizer qual o caminho que se adequa mais ao que você está buscando. Porque o que está por trás disso? A atitude. Entendeu? Então, assim, o que a gente quer despertar nessas pessoas? Tá aqui, todos os caminhos, todas as fontes de mercado, todas as pessoas que você pode começar, a gente dá todas as possibilidades. Mas o que vai definir mesmo quem são as pessoas, né, com perfil de intraempreender ou não,
são as que vão fazer o melhor uso dessas. E fazer melhor uso dessas fontes é a atitude que a gente está buscando no intraempreendedor, que tem que ter muita atitude. Entendeu qual é a sacada? Então, até às vezes eu fico pensando muito nisso. Criar ambientes desestruturados também vai fazer a gente enxergar um pouco quem são as pessoas com atitude de estruturar os seus caminhos e buscar o seu melhor do que num ambiente não estruturado. Fui prolixa, né? E você, Ade? Eu acho que eu estou no meio termo. Eu concordo parcialmente com a Fran. Eu acho que tem muitas formas de você desenvolver as pessoas e você mostrar técnicas que ajudam e deixar a pessoa correr atrás das técnicas. Então a gente, durante o programa, a gente apresentou muitas técnicas, a gente percebe que algumas pessoas ignoram as técnicas e vão no mão na massa e vão fazendo. Ok, não tem problema nenhum, mas a gente percebe que tem muitas pessoas que correm um pouquinho atrás das técnicas, se aprofundam e conseguem resultados, em algumas situações melhores, outras piores. Mas o que a gente vê muito é que as pessoas que empreendem e que conseguem sucesso, elas suaram muito a camisa, elas estudaram muito, elas bateram muita cabeça. Então, eu acredito nessas duas coisas juntas. Eu acho que tem que ter a prática, mas eu acho que a parte teórica, que é a base, que dá o fundamento, também é importante. E aí entra a forma como você disponibiliza esse conteúdo. Não é para ser algo mastigado, não é para você chegar com um livrinho e falar, siga este manual. Se você seguir, você vai ter sucesso. Não é isso. Mas é você mostrar N ferramentas, porque também não existe essa fórmula de sucesso, né? Tem N ferramentas que você pode usar, você vai usar aquela que você também tem mais afinidade, que você acha que vai trazer o melhor resultado, e aí cabe ao empreendedor, de fato, usar, aplicar, aprofundar. A gente dá uma visão geral, né? As pessoas que realmente se interessam vão a fundo, apanham. Tem umas que não aplica, mas fica com aquela coisa na cabeça. Em algum momento ela vai sentir falta de um determinado conhecimento. Ela busca na biblioteca dela e fala, opa, aqui eu lembro que lá eu aprendi umas técnicas de como entrevistar o meu cliente, sem nenhum viés. Aí nesse momento que ela sentiu falta, ela vai e aprofunda no assunto. Então eu gosto dessa junção. Eu já gosto do roots, do empreendedor roots. Porque eu vou explicar até, né? A gente fez um evento, né? Encontro de Gerações Empreendedoras, né? Com duas referências de mercado, assim, dois empreendedores, assim, de empresas, né, super relevantes, né? Um empreendedor era da década de 40, o cara... Esse é bem roots mesmo, você vê que ele fazia as coisas na raça, né? E a gente trouxe um empreendedor mais moderno agora, da década de 80, né? Com toda a tecnologia, toda a informação, automatização e tal. E foi muito bacana, porque a gente, né, por coincidência, não foi pensado isso, né? O empreendedor da década de 80 foi o que mais... ele estava num momento bem triste, né, de carreira, porque a empresa dele quase que estava quebrando, entendeu? Enquanto o empreendedor da década de 40, ele está só expandindo, só ampliando. Mas o que a gente já tinha quebrado 2 vezes. Porque ele o quebrar faz parte. Ciclos, e ele já tinha tido os tropeços dele. O quebrar, na verdade, enriquece, né, o empreendedor, né? Mas o que eu percebi... O empreendedor que consegue tirar a parte boa, né? Exatamente. São as famosas lições aprendidas. Ou lidar com frustração, né? Exatamente. Ele foi resiliente, ele conseguiu reestruturar a empresa, fez diferente e decolou. Mas, assim, trazendo um exemplo dos dois, né? E por que eu gosto muito do Roots. Não tô falando que as pessoas não têm que buscar informação ou ferramentas, nada disso. Acho que cada um tem o seu caminho. Mas, assim, o que a gente aprendeu ali na essência, né, dos dois, né? Por exemplo, enquanto um busca a melhor ferramenta para aplicar um NPS, para ouvir o cliente, o outro pegava a bicicletinha dele e ia lá ouvir o cliente lá na rodovia, cara, fala. Né? Então ele ia lá ouvir mesmo, assim. Ele não ficava, né, pensando na melhor ferramenta para aplicar o NPS e tal. O NPS é super importante, gente. A gente também tem que aproveitar as ferramentas. Mas eu tô falando assim, ó. Você tem que ter a essência. Qual é a essência? Ouvir o cliente. Se você vai fazer isso através de um NPS ou ouvindo mesmo, né, no porta a porta, né? A essência é o que vale, entendeu? Mas eu não vou mentir que eu tenho uma quedinha pelo Roots. Porque você pega esse Roots, você dá um banho de loja,
Aí você dá um ferramental, sabe? E ele vai, porque ele tem atitude, entendeu? Agora, se você pega, né, o não-root, né, que é um cara, né, uma pessoa, né, cara não, pessoa, ser humano, né, que tá buscando mais o ferramental, para você desenvolver nele a atitude, é mais difícil, entendeu? Por isso que eu tendo a gostar dos roots. Posso responder com uma analogia? Uma outra, né? Eu acho que esse processo de formar intraempreendedores seria como se a gente tivesse que desenvolver nessa pessoa, né? Que essa pessoa tivesse que se desenvolver como um poliglota, assim. A gente tivesse que ensinar para ela vários idiomas ali que ela precisa aprender a falar, né? Então, talvez no ambiente que ela estava, ela já sabia falar muito bem ali o corporativez, mas no impulso ela começa a aprender o startupês. A gente vê muito esse processo nas pessoas, né? É até engraçado, é muito bacana. Ao mesmo tempo, quando elas se deparam que elas agora são o próprio chefe delas, como a Lê comentou, elas precisam aprender a falar a língua do cliente, se elas ainda não sabiam falar essa língua do cliente, né? Se elas ainda não estavam acostumadas a fazer essa comunicação direta. Ao mesmo tempo, talvez elas já tivessem uma língua muito técnica já desenvolvida, se elas tinham esse trabalho. Aí elas vão lá e vão precisar desenvolver a língua prática, né? Vão precisar desenvolver o espírito fazedor, o maker. E aquele cara que já era assim, mas não era tão aprofundado no técnico, ele vai ter que aprender a falar sobre aquilo para tentar desenvolver uma parceria com alguém, para tentar argumentar alguma coisa, né? Pedir um investimento. Então, para mim, é um processo de formação de um poliglota ali. Mas você concorda comigo que a melhor forma hoje que a gente tem de aprender um idioma é indo num país, vivendo aquilo, prática. Vivenciando aquilo? É a Chegar prática. sem saber falar e ter que se virar do jeito que for. Eu conheço gente que estuda 6 anos inglês, aí vai lá pra Inglaterra, que tem um acento, né? Quem já teve a experiência de ir lá, sabe que os caras têm ovo na boca. Water. Então, ótimo exemplo. Você chega e sai water, água, né? Traduzindo, né? Water. Aí você chega na Inglaterra, os caras, walk. Aí você fala o quê? Walk. Você estuda 6 anos inglês, você não consegue diferenciar, né? A palavra, né? Água, né? Nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por causa do acento. E quem vai te dar esse macete de acento? Né? É a experiência lá, entendeu? No fim, então, os dois sabem, eles só não conseguem se comunicar, né? Entendeu? Então, por isso que a prática é tão importante. Muito bom. Uma visão que às vezes eu tenho dos programas é que tem uma adesão muito grande, não que não tenha das outras áreas, mas uma adesão muito grande do corporativo. E eu queria entender de vocês, se vocês compartilham dessa visão e o que a gente pode fazer para levar os programas, levar o intraempreendedorismo mais para as obras, para as houses. As houses ali, a gente tem intraempreendedores ali praticamente em sua totalidade, né? São empreendedores que estão ali batalhando pelo dia a dia. Como é que a gente pode transformar essa realidade que eu vejo, e aí é uma opinião pessoal, que está muito centralizada no corporativo e expandir ela para outros momentos estratégicos da empresa? Ô Caio, eu te falo assim, pelo começo do programa, eu acho que a gente teve inscrição de todas as áreas, inclusive das regionais. Me chamou a atenção, porque uma regional que é relativamente pequena, a gente teve 5 participantes, que era 10% do que a gente tinha de inscritos, né, no primeiro step. Então eu acho que sim, é um programa que acabou envolvendo a empresa como um todo. Mas eu também acho que naquele momento ainda era um programa que ninguém conhecia, porque foi o primeiro, né, foi o lançamento, e eu acho que a gente tem como melhorar a divulgação disso, principalmente nas regionais. Eu acho que até aqui, onde a gente está falando no Ribeirão Preto, eu acho que está um pouco mais difundido, mas eu acho que a gente tem como melhorar. Mas eu não achei o índice ruim. Eu acho que a gente, contando aí todas as regionais, a gente deve ter tido uns 20% de participante de regional. Então eu não acho baixo. Das obras, teve alguém? Teve muitas pessoas de obra. Eu não lembro a proporção, mas teve bastante gente, bastante participante da engenharia também. Não, a gente, né, eu tenho pouco tempo para responder, então vou tentar ser objetiva. Realmente o número do primeiro, pelo menos no de sócio, foi baixo. Eu acho 20% um número baixo ali. Realmente, o que você está falando é uma verdade. São programas que acabam tendo uma adesão maior do corporativo, porque nasce aqui, tá? Mas aí é papel nosso, por exemplo, o segundo processo seletivo que eu estou fazendo agora do programa de sócio, esse número já foi quase que 50-50,
tá? Então é papel nosso identificar isso, por isso que é muito importante você primeiro ouvir as pessoas, né? Eu ouvi muito das regionais falando, mas não tem tanta gente das regionais, hein? Você ouve primeiro o cliente, depois você pensa na melhor forma de corrigir isso. E aí, no caso do programa de sócio, nesse processo seletivo desse ano, a gente já melhorou essa porcentagem. Se antes era 100% corporativo, agora tá 50-50, eu tenho muita gente regional, né? 47%, né, dos inscritos, para ser bem específica, e a gente tem que usar exatamente isso, esses números a nosso favor. A gente ouve as pessoas, faz uma avaliação para ver se realmente, né, é pertinente ou não, e como que a gente trabalha isso? No meu caso, foi acionando as lideranças. Legal. Entendeu? Pedindo apoio das lideranças, divulgando na ponta, porque a gente não consegue estar em todas as regionais. E é possível pessoas de fora participar desses programas também? 2021! A gente vai abrir o programa para o mercado, tá? Então tá no radar. Esse é um desafio, né? E tanto que um dos produtos do programa Impulso hoje é a comunidade, né? A gente tem desenvolvido uma comunidade muito com o objetivo de levar essa experiência do programa para mais pessoas, para toda a empresa, fazer com que eles consigam criar uma rede de networking, ter acesso a conteúdos e trocar ali experiências que cada um tem. Então, mesmo que essa não seja uma iniciativa que leve uma oportunidade direta do programa em si, uma oportunidade de empreender direta, mas com certeza facilita o acesso e vai te preparando, né? Então, acho que comunidade talvez seja uma chave ali, uma estratégia para até o dia que a empresa como um todo, a companhia toda, seja essa comunidade empreendedora que a gente está desenvolvendo. Ô, Caio, só um complemento a essa questão do matriz, né? Corporativo tem mais adesão do que regional. Tem outras coisas também que a gente tem que prestar atenção como programas, tá? A questão do níveis de cargos, né? Se, por exemplo, um analista, um assistente, né? Se essas pessoas estão aderindo também, não só gerente, a gente tem que olhar, né, para isso. Questão de gênero também a gente tem olhado bastante, né? A grande maioria é homem, como que atrai o público feminino, entendeu? E assim vai, eu acho que esse tema, né, óbvio, né, não dá para começar aqui, né? Mas quando a gente falar também de adesão, a gente não pode se preocupar apenas com questão local. A gente também tem que se preocupar com outras questões, né, que está relacionada totalmente à diversidade. Tá? É a diversidade que gera inovação, né? Então, sem diversidade não existe inovação. Muito bom, chegamos ao final do nosso podcast sobre empreendedorismo aqui na Startse. Obrigado pela sua audiência e segue a gente lá no Spotify, no Anchor FM, no iTunes ou qualquer rede aí, se digitar Bivcast, é só seguir a gente. Obrigado e até a próxima.